O trabalho e a fé dos produtores rurais do estado de Mato Grosso e aqui do município de Campo Verde já começaram a ser depositados na terra para uma boa safra de soja 2024-2025. Porém, o plantio está atrasado, não somente aqui na nossa região, como em todo o estado de Mato Grosso. Nessa mesma época do ano, mais de 70% das áreas de soja estavam semeadas, devido depois ao plantio de algodão. O que acontece é que as chuvas não vieram como previsto. Então, cerca de 20% do plantio da área da região foi feito somente até agora. A expectativa é que de agora para frente, se as chuvas colaborarem, ele avance a cada dia que passa. Porém, o período é estreito e o produtor rural, principalmente o cotonicultor, tem que plantar a soja para ter uma boa safra de algodão na janela do período ideal. Esse ano é uma situação bem complicada, né? O regime de chuva até então não estabilizou ainda. Muitas regiões ainda com volume de chuva muito baixo, abaixo de 50 milímetros. Isso não chega nem a acumular no solo, porque o solo está muito seco, então chove e a chuva está bem espaçadas e esparsas. Então hoje muitas áreas da região não estão plantadas e muitas áreas que foram plantadas nos últimos dias correndo um sério risco ainda, né? Dependendo das chuvas que estão por vir agora. A expectativa é que venha esse final de semana ou na próxima semana, mas a situação hoje é bem delicada em função da janela de plantio, pensando principalmente na cultura do algodão. Ou seja, pro algodão fica já apertado, a partir de agora já é um plantio de risco, né? Tem que ser bem assertivo, senão pode acabar gerando prejuízo. Exatamente, nós temos uma janela segura para o algodão até final de janeiro, então plantando ainda essa semana, né, a gente consegue fazer com que material precoce de soja de 90 dias, a gente colha isso até final de janeiro e consiga colocar o algodão ainda dentro da janela segura de plantio. Então é preocupante porque a margem de rentabilidade da soja é muito baixa, nós dependemos, né, da cultura do algodão, quem está com soja e algodão, e quem está com soja e milho também depende da cultura do milho para poder complementar e ter uma safra agrícola aí dentro de um razoável. Agora, você acredita que deva chover mais quantos milímetros para começar a se plantar realmente com segurança aqui na região? A questão é o volume de água ou a constância dessa chuva? Então são as duas situações. Igual eu te falei, tem regiões que não choveu praticamente nada, o solo está seco, não tem umidade nenhuma, né? Então, numa condição de segurança, o ideal é que chovesse pelo menos 50 milímetros para que a gente pudesse iniciar o plantio. Mas em função de já estarmos bastante atrasados, né? Então, se der uma chuva aí de 15, 20 milímetros, o produtor vai botar a semente no solo e com fé e trabalhar, não tem outra forma. Nós já estamos saindo de uma safra 23, 24 muito ruim, né? A gente já comentou sobre isso, o cenário da soja não foi bom na safra passada, né? Começamos bem, porém o clima no decorrer da cultura instalada não foi bom, então a gente está saindo de uma safra bem apertada, então hoje a preocupação é essa que nós estamos iniciando agora, a gente não pode errar. Perder um plantio realmente representa um prejuízo direto e bem relevante. Um hectare de soja hoje tem um custo bem acentuado de produção. Isso tem a ver também a questão desse plantio, além das chuvas, do volume e também da quantidade de água que vai cair no momento curto, com a questão também do solo. O solo mais argiloso, ele consegue reter mais água e fazer com que o produtor plante com mais segurança? Certamente, o solo mais argiloso te dá uma segurança maior, você consegue reter mais umidade, você não tem problema com a escaldadura, né, que é o aquecimento daquela parte onde fica ali a emergência da planta no início do caule. Um solo mais arenoso, ele aquece um pouquinho mais, perde umidade mais rápido, então o risco do plantio num solo arenoso é muito maior do que um solo argiloso, e no solo argiloso, onde você tem uma palhada de milho, isso acaba sendo ainda um pouquinho mais compensador, tanto no arenoso também, obviamente, né. As áreas que tem, como essa que nós estamos aqui, plantadas em cima da cultura do algodão, a gente não tem cobertura de palha nenhuma, então o risco mesmo no solo argiloso ainda é um pouquinho maior do que numa área com palhada de milho. Agora, explica pra gente o que significa para o produtor, hoje em dia, plantar fora desse período. Ele corre risco de não plantar o algodão ou de ter que não esperar demais e não plantar soja e plantar somente o algodão verão. Como é que vai funcionar daí? Então, essa é uma questão agora pontual, cada um de nós vai ter que fazer a sua conta, ver aquilo que mais depende, né, de receita, né, o soja, o algodão, fazer uma composição, né, para ver, porque não dá para a gente arriscar. Como eu te falei, saímos de uma safra bem complicada, 23, 24, então essa semana é uma semana de decisão fundamental. Chegou a partir do dia 20, né, já estamos já no finalzinho da janela, o ideal seria
ele tivesse plantado já a soja, né? Então essa semana é a semana de decisão. Se a gente deixa a soja e vai para o algodão safra, ou se deixa a soja e vai para uma cultura do milho, é uma decisão pontual de cada um, comprometimento de renda, microclima da região, porque a região são muito variada, composição de solo. Então agora é um exercício de casa de cada um de saber a estratégia que vai tomar, né? Agora, tá complicado fazer essa previsão do tempo ultimamente, né? Também tem esse problema. Antigamente você conseguia prever com mais facilidade. Agora, parece que o clima tá cada vez mais difícil de ser previsto. O que dificulta também nessa decisão, né, Lazarinho? Então, esse ano já estava, né, uma tendência de semana de laninha, né? Então, esse cenário que nós estamos vivendo agora era mais ou menos que esperado. É claro que a gente achava que isso não ia se estender tanto. Já estamos no dia 17, né? Se fazer uma comparação com o ano passado, essa época nós já tínhamos plantado 70% da área da região, no nosso caso específico também. Esse ano, Campo Verde não deve ter mais de 20% da área plantada. Você vê em relação ao ano passado quanto que isso está atrasado. No nosso caso particular, plantamos 15% da nossa área. Da área que a gente almeja plantar algodão, nós estamos hoje com 40% da área com semente no solo, mas não ainda nascido, correndo o risco, né, dependendo das próximas chuvas, para poder estabilizar a lavoura. Então, toda essa é uma consequência para a gente poder fazer uma previsão, uma programação, como é que vai acontecer para frente. A previsão deve, daqui para frente, a hora que começar a chover, estabilizar. Então, acho que o cenário, pelo menos num cenário macro, né, como um ano de laninha, a gente deve ter uma condição um pouquinho melhor para a cultura a partir da hora que começar a estabilizar as chuvas. Esse é um desenho num geral, assim, e a gente espera que isso se realize. Quem plantou ano passado, por exemplo, que acabou plantando variedade mais precoce de algodão, porque plantou mais tarde, acabou se dando melhor devido a essa questão do clima, né? Pode ser que isso não se repita esse ano, né? Ou seja, é um jogo de xadrez realmente, né? As decisões para o algodão e para o milho, né? Eu acho que agora está em cima do plantio da soja. A hora que a gente finalizar o plantio da soja, você vai fazer uma programação pensando em algodão. Tem essa vantagem de você ter opções de mercado de materiais com ciclo mais precoce. Então é uma tendência forte esse ano para quem está plantando agora essa semana. Algodão deve entrar de novo no algodão do ciclo mais precoce. E o pessoal do milho também, quem está com milho, no nosso caso também vamos plantar milho. A gente vai plantar a soja, ver a previsão de colheita para ir definir uma estratégia de como fazer com o milho e com o algodão. Agora a área do milho com certeza vai diminuir, né? O preço não está compensando, o milho está difícil. O pessoal que tem um maquinário de algodão prefere plantar o algodão mesmo com esse risco e custo maior também. Tem um cenário para frente para acontecer ainda, né? Esse atraso de plantio, isso deve implicar também numa redução de área de milho, igual você comentou. Provavelmente isso também reflete em mercado, pode ser que o milho lá na frente compense um pouquinho em função de oferta e procura, de demanda que você vai ter, né? Mas é um cenário ainda que, igual eu te falei, a ideia hoje é a gente realizar o plantio da soja, fazer a conta o dever de casa, a conta de cada um, né? E definir a estratégia melhor para a segunda safra. A gente depende muito da segunda safra, né? Então, o custo de produção de soja, os preços de mercado hoje, a rentabilidade é muito baixa, é muito estreita. Para que possamos passar uma safra agrícola, né, 24 e 25, a gente depende muito da segunda safra. Então, é uma semana muito importante para a gente. Então, a gente precisa que o tempo normalize e a gente possa correr atrás e compensar esses atrasos aí.